O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, dia 4 de agosto, nós celebramos São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos párocos e, como foi dito no comentário, por extensão de todos os sacerdotes, de todos os padres. E hoje a nossa oração por cada sacerdote, a nossa oração pelos seminaristas, pelos religiosos, por aqueles que estão se preparando para a vida presbiteral, que sejam homens, nós que já somos sacerdotes, aqueles que serão homens que pensam as coisas de Deus, assim como está no finalzinho desse evangelho, quando Jesus repreende a Pedro por ele ter um pensamento diverso daquilo que Jesus tem como plano de salvação. Aí Jesus vai dizer a Pedro no final do evangelho: afasta-te de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Nós, sacerdotes, precisamos pensar as coisas de Deus. São João Maria Vianney foi este sacerdote, enviado a um pequeno lugarejo na França, onde residia ali apenas em torno de 40 famílias, longe de Deus, com os corações endurecidos. A França tinha passado há pouco tempo pela Revolução Francesa, que tinha varrido a fé do coração das pessoas, um espírito de rebeldia que reinava naquele tempo, naquela época, naquele momento. E São João Maria Vianney, aquele sacerdote enviado a um pequeno vilarejo, onde a presença de Deus não era percebida, notada, vivida e até querida naquele lugar. E aquele homem, aquele sacerdote, porque pensava as coisas de Deus, ele pôde, exercendo o seu ministério, vivendo a sua vida sacerdotal, ser um sinal de Deus naquele lugar e encaminhar as almas para Deus. Houveram muitas conversões. Um sacerdote dedicado à celebração dos sacramentos, ao sacramento da penitência, onde tantas pessoas acorreram a ele, e aquele lugar pagão, aquele lugar secularizado, aquele lugar hostil à fé cristã, inicialmente, se tornou um grande centro de peregrinação, pela vida daquele sacerdote doado a Jesus Cristo, e como um bom pastor naquela comunidade. Não só apresentou um Cristo vivo e vencedor,
na vida daquelas pessoas que ali viviam, mas atraiu inúmeros peregrinos àquele lugar onde parecia que não havia fé, onde parecia que não havia mais jeito, solução pelo endurecimento do coração daquele povo que viviam naqueles arredores. E aí nós temos o exemplo de um sacerdote dedicado a Deus, que viveu integralmente e inteiramente para servir a Cristo e a sua igreja. E nós percebemos que não só São João Maria Vianney, mas claro, canonizado pela igreja, que ocupa os altares das igrejas como santo, pela vida de união a Deus, porque pensou as coisas de Deus e fez com que outras pessoas passassem a pensar não as coisas dos homens, mas as coisas de Deus. Mas nós temos tantos outros inúmeros sacerdotes, que se fôssemos mencionar, teríamos que ter muito tempo para falar de tantos homens de Deus, de tantas pessoas, de tantos sacerdotes, que pensaram as coisas de Deus e realizaram grandes obras, ou melhor, Deus realizou por meio deles grandes obras na história da humanidade. Mas para nós não irmos muito longe, nós temos aqui o Padre Eduardo, sacerdote também usado por Deus, um instrumento de Deus, isso ninguém pode negar. Um homem que veio de seu país, que veio para o Brasil com o desejo de evangelizar como jesuíta, tudo para a maior glória de Deus, e um sacerdote se colocou à disposição de Deus, aberto a escutar a Deus e seguir a sua vontade, e nós que aqui estamos, quem está em casa, é testemunha de tudo aquilo que Deus realizou e realizará ainda em nossas vidas, por meio do testemunho da vida, da doação e da dedicação do ministério sacerdotal do Padre Eduardo. Então, temos tantos outros sacerdotes também. É triste e lamentável que quando a mídia vai falar dos sacerdotes, ela toma aqueles que, de fato, não dão grande testemunho. Mas nós temos, e não podemos nos deixar ser levados pelos maus testemunhos, por aquilo que a mídia muitas vezes expõe das fragilidades de alguns sacerdotes. Lembremos que são alguns. Nós temos muitos bons exemplos de homens que servem a Deus, de homens que, como São João Maria Vianney, estão dedicando as suas vidas para que o reino de Deus cresça, para que nós possamos viver a vontade de Deus em nossas vidas. Certa vez um padre escreveu para São João Maria Vianney, e a dificuldade do padre era que o seu povo, o lugar onde ele estava também colocado como sacerdote, o povo tinha um coração também endurecido. E ele escreve para São João Maria Vianney, porque ele quer saber qual foi o segredo de São João Maria Vianney para que houvesse a conversão daquele povo também. Então ele quer saber como ele conseguiu esta graça de converter, de levar a conversão para os corações tão distantes de Deus daquele vilarejo, porque aquelas peregrinações atraídas àquele lugar pela imagem daquele sacerdote dedicado. E o padre escreve para São João Maria Vianney e diz que já fez de tudo e não conseguiu muito êxito no seu trabalho pastoral de evangelização. E São João Maria Vianney responde ao sacerdote e disse que talvez o problema não estava no povo, o problema estava no sacerdote, que precisava rezar mais, fazer mais penitência, jejum, passar madrugadas em oração. É assim que São João Maria Vianney responde ao sacerdote. O sacerdote está colocando toda a culpa no povo que está com o coração endurecido, não quer saber de Deus. E São João Maria Vianney vai e coloca para o sacerdote que, na verdade, tem que ser a vida daquele sacerdote doada em oração, em penitência, em jejum, para que o coração daquele povo também seja alcançado. Então, por isso, nós iremos hoje pedir ao Senhor que fortaleça cada um daqueles que estão no ministério sacerdotal. Ontem tivemos a triste notícia de mais um suicídio de um padre aqui no estado do Paraná. Neste dia que nós hoje celebramos São João Maria Vianney, também rezamos para que todos os sacerdotes sejam fortalecidos pela graça de Deus, sustentados por Deus em sua missão, que possam, pela oração, pela contemplação do mistério de Deus, pela celebração dos sacramentos, ser cada vez mais homens próximos de Deus, amigos de Deus. No Evangelho hoje,
Jesus se volta para os apóstolos e faz aquela pergunta que nós já ouvimos tanto, que Jesus faz a nós também. Quem dizem os homens que eu sou? E os apóstolos começam a falar a respeito daquilo que o povo está falando de Jesus. Alguns dizem que tu és João Batista, que tu és Elias, que tu és algum dos profetas, mas ninguém tem uma resposta, segundo o relato do Evangelho, correta a respeito de Jesus. Nenhum daqueles que já ouviram falar de Jesus tem uma resposta que corresponda a quem é Jesus. E depois Jesus se volta para os apóstolos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Não quero saber mais da multidão, do povo. Agora vocês que caminham comigo, vivem comigo, convivem comigo, acompanham e vivem também do meu ministério. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Veja a diferença da resposta que o povo dá para Jesus e a resposta que o apóstolo dá a Jesus. Somente a resposta do apóstolo corresponde àquilo que Jesus é. É o Messias, é o Filho de Deus. Isso toda a multidão não pôde compreender, mas o apóstolo, que estava com Jesus, convivia com Jesus, experimentava da vida de Jesus, ele pôde ter uma resposta acertada. Então, nós sacerdotes, mas isso é para todo o povo cristão, mas, claro, óbvio, sobretudo para nós sacerdotes, nós precisamos saber quem é Jesus. E só vai saber de fato quem é Jesus, só vai ter clareza de quem é Jesus, quem convive com Ele, quem está com Ele, quem pensa as coisas dEle, como o próprio Cristo falou no Evangelho hoje, no final do Evangelho. Então, São Pedro pôde dar a resposta acertada a respeito de Jesus, porque ele convivia com Jesus. Ele fez uma experiência com Jesus. Ele tinha intimidade com Jesus. Então, que nós, sacerdotes, possamos ter também essa proximidade com o Senhor, para dizer a todo o povo quem de fato é Jesus. Para aqueles que ainda estão confusos, para aqueles que ainda têm dúvidas, para aqueles que ainda não têm um coração aberto para a graça que Deus quer realizar em suas vidas. Então, nós sacerdotes temos, sobretudo, esta missão de saber quem é Jesus. Mas não saber como um conteúdo teológico, mas saber como uma experiência viva, porque era isso que Pedro tinha. Não tinha muita teologia, ele tinha experiência com o Senhor, e por isso sabia quem ele era. Então, que nós, sacerdotes, possamos, e as nossas orações, a oração de toda a comunidade, pelos sacerdotes hoje, para que nós possamos sermos fortalecidos, sustentados, amparados por Deus em nosso ministério sacerdotal. Que Nossa Senhora, Mãe dos sacerdotes, possa também interceder por nós, para que possamos, como ela, fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.